E hoje nós vamos falar sobre o feedback, sobre como isso interfere, influencia ou positivamente ou negativamente no engajamento e na produtividade do nosso time. Então fica aí, se liga que esta live é para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live, onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Vamos tratar hoje sobre o feedback, sobre como alguns líderes cometem grandes equívocos com relação ao feedback. Porque alguns acreditam que o feedback é apenas um simples retorno em dizer, olha, o trabalho foi ok, o trabalho não foi ok. E nós vamos ver que é muito distante disso. Então aproveita, compartilha essa live com outros gestores que possam estar precisando de algum direcionamento com relação a dar feedbacks. Por mais incrível que pareça, eu acredito que a grande maioria dos gestores não sabe seguir esse roteiro de feedback. Não é só uma questão de não saber, na verdade. O que ocorre é que muitas vezes, em razão de não ter uma eficiente inteligência emocional, uma eficiente gestão emocional, muitas vezes deixa essa parte emotiva tomar conta e, olha, é natural, nós somos humanos e realmente se a gente não tiver conhecimento dessas estratégias, conhecimento dessa teoria da inteligência emocional, realmente a gente não sabe nem que existe, como é que a gente vai administrar, gerenciar algo que a gente não sabe que existe. Faz muito sentido. Realmente, líderes que não sabem sobre inteligência emocional não podem investir tempo e energia em praticar a inteligência emocional. É como se a gente tivesse que atravessar uma ponte, mas a gente não acredita que aquela ponte está ali naquele abismo. Então não tem como a gente atravessar o abismo por uma ponte que a gente não sabe se ela existe. Se alguém disser, olha, Rômulo, vai lá que existe uma ponte lá, então eu vou atravessar aquela ponte. Mas se alguém diz, aparentemente ela está lá e eu olho na beirada do precipício e vejo que não tem ponte, então obviamente eu não vou. Faz sentido para você? Então vamos lá. Olha, feedback mal dado gera um grande prejuízo no engajamento e na produtividade do time. Na verdade, eu te afirmo que se você fizer uma sequência de feedbacks mal feitos, sem a estratégia, sem a técnica correta de feedback, você deve até estar me perguntando nesse momento, até para dar feedback precisa de técnica? É lógico. Para tudo existe uma técnica. Se a gente vai andar na escada rolante, por exemplo, imagina alguém que nunca andou numa escada rolante e vê a escada rolante naqueles dois sentidos e vai para que está descendo. A pessoa quer subir, mas vai para uma que está descendo. E a pessoa fica ali andando. Parece até meme, parece que não existe isso, mas olha, aqueles vídeos que ocorrem na internet, algumas vezes aquilo ali é verdade. Eu já tive relatos de pessoas realmente que passaram por aquilo ali, pessoas que geralmente passaram a vida toda, por exemplo, longe da cidade, e quando vão para a cidade e veem pela primeira vez uma escada rolante, obviamente não vão administrar aquilo ali com maestria pela primeira vez. Então, vamos lá. Olha só como essa sequência de feedbacks desastrosos pode gerar um grande prejuízo e desenvolvimento negativo no seu time. Porque, olha, essas técnicas que a gente utiliza, muitas pessoas dizem, poxa vida, mas a gente não pode se prender a tantas técnicas, a tantos mapas. E eu te faço uma pergunta. Quando você chega nos lugares, você dá bom dia, boa tarde, boa noite? Se a resposta for sim, eu lhe pergunto por que você faz isso. E aí você vai dizer, porque eu sou educado, porque eu tive uma boa educação. Então, faz sentido para você que essa educação que você teve com relação a dar bom dia, boa tarde e boa noite quando você chega nos lugares, é um certo mapa para que você tenha uma boa interação no ecossistema em que você vai estar falando com as pessoas? Faz sentido para você? Quando você chega nos lugares e ao invés de você jogar lixo no chão, que obviamente se você está aqui me seguindo, você não joga lixo no chão, você joga lixo na lixeira. Então, imagine que em determinado momento você teve orientações para pegar aquele lixo e jogar na lixeira. Esse também foi um mapa comportamental. Então, a gente
é norteado por esses mapas comportamentais. Esses mapas, essas estratégias sociais são para a nossa boa convivência em grupo e, como líderes, a gente precisa utilizar também outros mapas. Existem os mapas de convivência típica e existem os mapas para convivência de líder. Eu ia dizer atípica, mas não vou dizer, vou dizer líder. O estilo de liderança que você tiver, independente de qual seja ele, você precisa utilizar alguns mapas, independente do estilo. A gente já sabe que existem estilos diferentes de liderança e em cada momento você precisa realmente usar um. Depois a gente volta sobre esse assunto em uma outra live, mas hoje é sobre o feedback. Olha, independente do perfil de time que você tenha, independente do perfil de líder que é você, e pode ser que tenha alguém aqui assistindo que é gestor ou gestora que diga, poxa vida, mas eu não sou líder. Então, não importa, o que importa é que a liderança é um caminho que você vai perseguir, porque com isso você vai obter maior engajamento e produtividade do seu time com o mínimo desgaste possível, tanto para você quanto para eles. Mas, voltando, independente do perfil de liderança que você tenha, o feedback você precisa saber dar. Suponhamos que você seja um líder muito introspectivo, que não gosta muito de conversar com o time. Alguns são até criticados por isso. E olha, eu não tenho nenhuma crítica com relação a líderes que não têm muita facilidade em dialogar, em conversar. A gente precisa respeitar as características de cada um. Porque, veja bem, se um colaborador quer ser respeitado pelas características que ele tem, de acordo com as características que ele tem, sejam elas quais forem, por que nós não vamos respeitar os líderes, independente das características que eles tiverem? Desde que, obviamente, eles estejam implementando as técnicas corretas, porque essas técnicas vão blindar, inclusive o líder, vai blindar o líder para que ele, por exemplo, não cometa alguns equívocos. Suponhamos que seja um líder que é pavio curto, aquele que tem facilidade em explodir por qualquer coisa ali, já levanta a voz, tem um temperamento muito apimentado, qualquer coisa explode. Então, suponhamos que esse líder, se ele não tiver técnicas para conviver em grupo com o time dele, ele facilmente vai explodir. E quanto mais ele explodir ou ela explodir, mais fragilidade vai demonstrar para o time. Porque os líderes que não têm estudo nessa parte, não têm aperfeiçoamento nessa parte, acreditam que, e faz sentido eles acreditarem isso, faz sentido para eles porque nos nossos antepassados a gente era acostumado o cara tem liderança, ou então a mulher tem liderança quando ele fala alto ou quando ela fala alto. Isso realmente é intuitivo, mas muitos estudos já avançaram, a ciência já avançou e já comprovou que isso é o contrário, o efeito disso é contrário, porque mostra que o líder ou a líder não tem gestão emocional, então faz com que ele seja frágil. Se quiserem desestabilizar o líder ou a líder, basta tocar em algum calcanhar de Aquiles dele para que ele se desestabilize e exploda. Então isso só traz prejuízo e essas técnicas ajudam realmente o líder para que ele se blinde contra, muitas vezes, ele mesmo. Porque ele poderia explodir, poderia falar alguma coisa que naquele momento, se ele não estivesse desse jeito emocionalmente abalado, ele não falaria. E o feedback é uma das situações em que, se ele estiver emocionalmente carregado, vamos dizer assim, ele vai trazer muitos prejuízos para esse feedback. Então, a gente vai trazer aqui estratégias rápidas. Eu não quero me alongar muito na live de hoje, porque, inclusive, eu estou dando uma recuperada na voz e, por mais que não pareça, a voz aqui está um pouquinho pesada. Não estou rouco, mas estou com a voz pesada. E eu quero poupá-la porque tem algumas ações que eu irei utilizá-la ainda nessa semana, inclusive em mais uma live na quinta-feira, e eu quero poupá-la um pouco, então eu vou ser o mais objetivo possível. Olha,
Eu disse para vocês que eu ia trazer hoje estratégias para que esse feedback não fosse um fracasso. Ocorre que muitas vezes o líder chama a pessoa em qualquer dia da semana. Eu vou trazer aqui um roteiro que eu considero incorreto, considero com base nos estudos e também, obviamente, na minha experiência, que não é interessante que seja em qualquer dia. Obviamente que se você não puder evitar de dar um feedback naquele dia, que seja naquele dia, mas que você utilize, se lembre das técnicas que eu vou trazer para que você não dê um feedback equivocado. Porque por mais que você tenha a técnica, o que acontece é o seguinte, e também isso que eu vou trazer agora é bem contraintuitivo, mas a neurociência traz isso muito tranquilamente, muito bem explicado para a gente, que quando a gente está com o nosso sistema emocional sensibilizado, fragilizado, quando a gente está no ditado popular de sangue quente, essa parte emocional do nosso cérebro, ela predomina sobre a nossa parte racional, sobre a nossa parte cognitiva. O que é que eu quero dizer com isso? A nossa emoção vai falar mais forte do que a nossa razão. Na prática, ao invés de você dizer para o seu colaborador, por exemplo, esse aqui é um exemplo, eu vou trazer já um roteiro estruturado de exemplos de como você deve agir. Mas suponhamos que o seu colaborador cometeu ali algum equívoco e isso te estressou bastante porque repercutiu em outros projetos do time ou em projetos pessoais seus, pessoais que eu digo relacionados ao time, mas de carreira, vamos dizer assim, exemplificando. E você ficou ali bastante abalado com aquilo e por causa do emocional que dominou, você não conseguiu segurar a ansiedade para que no outro dia você desse esse feedback. E suponhamos que era uma situação em que você não tinha que apagar nenhum fogo naquele momento. O que é que eu quero dizer com isso? Esse vacilo que o seu colaborador cometeu não foi algo que tivesse que ser corrigido naquele dia, porque se não fosse corrigido, iria trazer grandes prejuízos. Não. Nesse exemplo, foi um equívoco que ele cometeu, trouxe um prejuízo, mas que naquele momento não dava para ser remediado. E às vezes nem dá para ser remediado. É correr com o tempo, não contra o tempo, mas com o tempo, para tentar compensar aquele equívoco que foi feito. Então, não haveria realmente a urgência, a necessidade de você dar o feedback naquele momento. E o que é que acontece? Ao invés de você segurar a onda, ao invés de você ter paciência para que no outro dia você possa dar o feedback sem estar abalado, emocionalmente abalado, você não resiste e você dá o feedback naquele momento. A tendência é a probabilidade muito alta de você dar um feedback desastroso, porque você vai agir de forma pessoal, tende a agir de forma pessoal, tende a agir com relação a rótulos e não com relação a fatos. Pode dizer que a pessoa sempre erra, olha, eu estou impaciente com você, você reiteradas vezes erra desse jeito, é preciso que eu desenhe para você aprender. Então, veja que são exemplos aqui que eu estou tirando de cabeça agora, mas são exemplos realmente de fatos que já houve, inclusive com alunos meus que me relataram, e obviamente depois eu orientei como é que deveria ser feito, mas esses casos, essas falas, esse discurso que eu trouxe aqui, ele é muito comum acontecer. E se o gestor tivesse deixado para dar esse feedback no outro dia, não seria dessa forma, porque ele teria tempo para aliviar aquele estresse ali, teria tempo de amenizar esse impacto emocional que o abalou, daria tempo de ele raciocinar sobre se houve alguma intenção positiva naquele equívoco daquele colaborador, se haveria outras alternativas, se há outras formas de dizer, se há inclusive como implementar as técnicas de feedback de uma forma que ele passe o recado de que não foi interessante aquele equívoco e que os dois busquem ou o time busque uma estratégia para que aquilo não aconteça novamente. Faz sentido para você? Então veja que um dos roteiros que eu trago para você é que escolha o dia. Escolha o dia para que você possa dar esse feedback. Se tem que ser naquele dia,
impreterivelmente naquele dia que houve o equívoco, então espera um pouco, dá uma respirada, tenta se lembrar de que você precisa de técnica para dar um feedback. E antes que eu prossiga, eu vou logo esclarecer, porque tem alguns gestores que dizem, não, eu não vou esperar, não tenho paciência, e esse equívoco não merece que eu tenha paciência para ser tratado. Quando o gestor fala isso, eu considero duas situações. Ou ele fala isso porque foi no momento da emoção, ou ele fala isso porque realmente ele não tem técnica. Ele não tem aperfeiçoamento, ou então tem aperfeiçoamento, mas aperfeiçoamentos que não são eficientes, porque um aperfeiçoamento, um treinamento, um curso que a gente possa fazer que tenha pelo menos o mínimo de eficiência, ele vai explicar para o gestor, ele vai orientar os gestores que, quando estiverem abalados emocionalmente, evitem de dar feedback. Por quê? Porque sabe-se que o emocional vai dominar, e o emocional dominando tende a ter ali alguns equívocos que têm consequências depois, pode ser até desastrosas para o desengajamento do restante do time. Eu vou dizer já já o porquê. Segura aí. Então, se o gestor puder segurar esse feedback para não dar naquele dia, é melhor ainda. Mas aí você pode me dizer, Rômulo, mas não tem como ser em outro dia. Tem que ser no dia, nesse dia de hoje, no dia do episódio. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu já te disse que a primeira etapa é você se lembrar. A primeira etapa não é se lembrar, é primeiro respirar. E segundo, se lembrar que você precisa utilizar as técnicas. E terceiro, fazer isso no final do expediente. As técnicas que eu estou dizendo para você, já já eu vou trazer quais são. Mas prefere dar esse feedback no final do expediente. Por quê? Porque se você der, por exemplo, no início do expediente, você vai prejudicar a produtividade daquele colaborador naquele dia. E você pode até dizer, poxa vida, mas já é ruim, não tem como prejudicar. Olha, se já é ruim, depois desse feedback que você pode dar emocionalmente influenciado, você vai prejudicar ainda mais essa performance que já é fraca, já pode estar fraca. Então, prefere dar no final do expediente. Há alguns anos, eu vou te relatar aqui que, por experiência própria, há alguns anos atrás, eu dei um feedback no início do expediente e, na verdade, poderia eu ter dado no final do expediente, e eu observei, porque já tenho todos esses estudos, eu observei que realmente depois daquele feedback no início do expediente, o restante do expediente, o desempenho foi fraco. Foi, na verdade, horrível. Deu para perceber que a pessoa realmente não ficou funcional, tipicamente funcional, como de costume. E a neurociência explica isso muito tranquilamente, porque quando a gente recebe um feedback negativo no trabalho, o organismo da gente ali, o resultado no organismo é mais ou menos assim: organismo, eu estou abalado. Pega as suas coisas e vai embora, porque hoje eu estou imprestável. O organismo da gente funciona desse jeito quando a gente recebe um feedback negativo, e dependendo do feedback, quando é um feedback desastroso, o nosso cérebro funciona dessa maneira, como se a gente tivesse realmente sido fisicamente agredido. E eu sei que é complicado para você entender isso se você não tiver nenhuma noção sobre neurociência, mas a verdade é essa. O cérebro da gente fica altamente abalado e a produtividade é horrível, porque aquilo interfere no cognitivo, ou seja, no raciocínio, na inteligência. Você vai fazer uma coisa que é óbvia, você vai errar porque o sistema está abalado. Seu sistema cognitivo está abalado por causa desse feedback negativo. Então, dê preferência a dar esse feedback no final do expediente. Se você puder, se tiver que dar naquele dia, dê no final do expediente. Agora, se não dá, aliás é um feedback que você pode deixar para um outro dia, eu espero que você controle a ansiedade e deixe para dar na sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira esse colaborador ele vai ter o final de semana inteiro para se recuperar, dependendo do feedback. Vai ter o final de semana inteiro para elaborar, para pensar naquilo, para fazer uma autoavaliação. Porque se você dá um feedback, por exemplo, na segunda-feira, vamos trazer aqui para um caso, para uma situação mais na real.
Suponhamos que houve um equívoco na segunda-feira, você dá um feedback desastroso na segunda-feira. Imagina como é que vai ficar a performance desse colaborador na segunda-feira e no restante da semana. Faz sentido para você? Então, deixa para dar esse feedback, se possível, no final da semana e o mais próximo do expediente. E a forma de dar esse feedback, a gente vai trazer já já para você seguir um roteiro que seja um roteiro sustentável, um roteiro construtivo. Mas, voltando aqui para uma situação que eu preciso realmente chamar a sua atenção, é que esse feedback não deve ser dado na frente dos demais colaboradores. Principalmente se for um feedback negativo. Por quê? Porque isso, além de abalar mais esse colaborador ou essa colaboradora, também vai gerar um mal-estar nos demais colaboradores. E eu sei que vai ter gestor que vai dizer, não, mas esse colaborador ou essa colaboradora tem uma péssima performance, o time todo sabe disso e o time, inclusive, quer que eu fale, quer que eu dê um feedback negativo para que isso não aconteça mais. Então, eu te digo que, independente do seu time querer isso, dependendo de como você der esse feedback, esse time vai ter um mal-estar, ainda que para eles seja inconsciente, que eles não percebam naquele momento, mas depois eles vão elaborar. Por quê? Porque nós temos os neurônios em espelho. No nosso cérebro nós temos neurônios chamados neurônio espelho, que eles são, inclusive, grandes responsáveis pela questão da empatia, que, mecanicamente, aquelas pessoas que estão observando aquele feedback, o cérebro mecanicamente vai interpretar como se eles também estivessem recebendo aquele feedback negativo. Então isso vai gerar mecanicamente uma sensação de desconforto neles também. Então veja que é uma situação que é mecanicamente cerebral, mas que eles depois vão pensar, eles vão se lembrar. Naquele momento o cérebro mecanicamente já está processando como se fosse com eles que estivesse acontecendo aquilo. Mas depois eles vão se lembrar daquilo. E, inclusive, em razão também da lógica de grupo, isso vai ser uma memória desagradável que depois pode, além de não gerar resultado positivo, nem no curto prazo, nem no médio, aquilo pode, com o tempo, gerar um desengajamento, principalmente se essa técnica, essa prática sem técnica for reiterada. Então evita de dar esse feedback na frente dos demais colaboradores, principalmente se for um feedback negativo. Se for um feedback positivo, eu acho que é o contrário, eu entendo, aliás, o contrário, que é positivo você dar na frente dos colaboradores, porque também, em razão dos neurônios espelho, eles vão, mecanicamente, cerebralmente falando, eles vão interpretar também, ainda que inconscientemente, como se aquilo estivesse sendo algo confortável, favorável para eles estar vendo. Eles vão ter um bem-estar em estar vendo aquele feedback com relação a outra pessoa. Eu sei que vai ter gestor que vai dizer, não sei se é o seu caso, mas vai ter gestor que vai dizer, não, mas aí ele ou ela vai ficar com ciúme desse daqui por eu ter dado um feedback positivo. Olha, ainda que possa surgir uma questão dessa, isso você não tem controle. Há certas coisas que a gente não tem controle e a gente precisa focar somente no que a gente tem controle. O que é que você tem controle nesse momento? De posse desse conhecimento que eu te trouxe, você agora tem controle sobre não dar um feedback negativo na frente das outras pessoas. E se for dar um feedback positivo, pode ser na frente das outras pessoas, muito favorável isso. E se for um feedback negativo, além de não ser na frente das outras pessoas, a gente vai agora para um roteiro para te direcionar como é que você vai dar esse feedback negativo. Pois bem, vamos lá. Feedback negativo, eu sugiro que você não utilize o mas. O que é que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, quando a gente não tem um roteiro estruturado de dar feedback, a técnica do feedback, quando a gente não domina a técnica do feedback, o que é que a gente costuma fazer? Não sei se é o seu caso, se você já deu um feedback
para outras pessoas dessa forma, independente de você ser gestor ou gestora, mas veja bem, você chega para uma pessoa e diz, olha, eu gostei muito dessa atividade que você fez, mas faz sentido para vocês? Vocês se lembram em algum momento desse jeito, em que você chegou para alguém, queria dar um feedback, queria dar uma crítica construtiva sobre algo que você entende que deveria melhorar, mas você chega, o famoso assopra e morde. Chega elogiando, olá, como vai? Olha, eu vi esse seu trabalho, está muito bem estruturado, muito bem escrito, mas você poderia ter feito isso e tal, tal, tal. Então, evita esse mas. Evita esse mas. Porque dessa forma é como se você retrocedesse no tempo. Você não está alimentando algo construtivo. Você está seguindo dessa forma a tradução realmente do feedback, que é para trás. Mas o interessante é back é trás, costa. Então, o que é mais interessante? Você fazer para frente, visando uma estratégia de aperfeiçoamento do que está sendo feito que você acredita que deve ser melhorado e daqui para frente trabalhar as estratégias para que isso aconteça. Então, é interessante você trocar esse mas e eu vou trazer aqui algumas sugestões para você. Vamos trazer um exemplo de um texto que foi elaborado e você acredita que ele poderia ser melhorado em determinados aspectos ou então houve incorreções em determinados aspectos. Mas o restante do texto estava muito bem escrito, muito bem elaborado, porque, obviamente, eu não lhe indico que você minta. Se o texto está uma porcaria, olha, não vai dizer que está bom. Por favor, procura um outro roteiro, mas não vai dizer que está bom. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é que não é uma atitude íntegra, ou seja, você vai estar mentindo. Não é uma atitude íntegra. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, poxa vida, mas o que é que custa uma mentira? Olha, a questão da liderança, ela exige realmente que a gente siga alguns mapas. Se a gente quer que o engajamento e a produtividade seja para médio e longo prazo, a gente precisa realmente seguir alguns mapas. E dentre esses mapas, exige o da integridade. Se você não for íntegro ou íntegra, isso não se sustenta no longo prazo. Então, primeiro ponto, seja íntegro, não vá mentir. Se o texto está integralmente uma porcaria, não vai dizer que está bom. O primeiro motivo é esse da integridade. E o outro é, se o texto está uma porcaria e você diz que está bom, obviamente o padrão do texto vai continuar uma porcaria. Porque na cabeça do colaborador, o texto está bom porque você mesmo disse para ele ou para ela que o texto está bom. Faz sentido para você? Então, com base nesses dois pontos, se o texto tiver uma porcaria, não vai dizer que está bom. Mas suponhamos que o restante do texto, nesse exemplo, esteja muito bom, bem elaborado, bem estruturado, mas em alguns pontos necessita de correção. Então, você pode dizer, olha, o texto, gostei bastante dessa estrutura do texto, está muito bem elaborado, a conexão aqui, a lógica está muito bem elaborada, muito bem feita. Inclusive, eu acredito que ficaria também muito bom se nesse trecho aqui você modificasse isso por uma outra ideia nesse sentido. E aí você daria a sugestão do outro sentido. Veja que parece próximo, o discurso parece próximo, mas na verdade é bem distante. Porque esse mas faz com que você meio que jogue por terra abaixo o elogio que você fez anteriormente. É como se você dissesse, olha, isso daqui foi muito bem feito até agora, mas isso daqui fez com que o seu trabalho não fosse tão bom. Então, quando você troca por esse discurso de eu gostei desse roteiro do texto, dessa estrutura, e, inclusive, olha que aí essa ideia você já está acrescentando algo. Você já está acrescentando algo em alguma coisa que está legal já. Então você está contribuindo para o aperfeiçoamento daquele texto. Você não está desfazendo um texto que até um determinado momento estava bom. Faz sentido para você? Seguindo esse roteiro, você utiliza do tempo no futuro do pretérito. Poderia. Você acredita que você poderia fazer de tal forma? O que você acha se
nós fizéssemos dessa outra forma? Utiliza essa flexão desses tempos, que isso contribui bastante para que haja ali uma conexão maior disso daí. Então, ter sempre em vista que o roteiro é de aperfeiçoamento e não de correção. Parece também muito parecido, mas é distante. Porque corrigir é modificar uma coisa que está errada. Faz sentido? Se alguém pede para você escrever um O e você escreve um A, então você vai corrigir. Você vai apagar o A e colocar o O. Isso é corrigir. Modificar, né? Inconscientemente a gente interpreta que corrigir é modificar algo que não foi legal, não estava bem feito. Mas quando você coloca aperfeiçoar, é mais no sentido de que eu pedi para você escrever um A, você escreveu um A que não foi tão bonito, você não fez aqueles cadernos de pauta, e eu sugiro que você aperfeiçoe aquele A, fazendo aquela perninha, naquele modelo do caderno de pauta. Então, são duas coisas distintas. Você aperfeiçoar, acrescentar, melhorar o que já poderia estar bom, e a outra é corrigir, é modificar o que não estava interessante. Então isso realmente são coisas que você observou que são simples, mas que geram um grande resultado. E o que eu observo que pode impedir isso é o seu nível de ansiedade. Mas para esse nível de ansiedade é interessante você trabalhar pensando no que você vai ter de ganho se você controlar essa ansiedade, porque senão você realmente não vai gerenciar essa ansiedade. Vamos trocar aqui controlar a ansiedade por gerenciar a ansiedade, administrar a ansiedade. E a gente só administra algo nesse sentido quando a gente encontra um ganho, encontra algo que gere um ganho que, colocando na balança entre satisfazer a ansiedade e estar satisfeito com o resultado de ter segurado essa ansiedade, o que pesar mais vai predominar. Então, foca no resultado que você vai ter com isso, que aí já vai liberar uma dopamina a mais e pode ser que compense, ou então a probabilidade é maior que você consiga ter menos dificuldade em segurar essa ansiedade. Então, o foco é daqui para frente. E é com esse roteiro que eu fico por aqui desejando que você faça os melhores feedbacks possíveis com o seu time, porque ganha todo mundo e principalmente você, que vai ter um time engajado, produzindo bem. E se você não tem afinidade, não tem facilidade em dar um feedback formal, uma reunião de feedback, porque em alguns lugares realmente alguns gestores têm essa dificuldade de ter um momento com o colaborador ou com o time para dar feedback, você pode fazer isso de forma descontraída. No dia a dia, eu também acho um roteiro muito bacana, eu utilizo bastante isso, eu acho muito eficiente. Por quê? Porque economiza tempo também. Além de ser uma coisa descontraída, que eu percebo que gera, pelo menos na minha experiência, gera um resultado muito positivo, porque você dá aquele feedback de uma forma descontraída, gera ali uma conexão maior, e você não vai investir um tempo a mais para fazer um feedback, porque você, durante um momento ali que você já está conversando, já está descontraído, ou inclusive no meio mesmo da execução de um determinado trabalho, que você possa parar para dar esse feedback, ou se for algo mecânico naquele momento, você pode passar esse feedback nesse momento. Olha, foi legal aquele roteiro que você fez, eu gostei muito, eu acho interessante você manter aquele roteiro. Olha que interessante, ao invés de você gerar uma reunião, criar uma reunião de 1 hora para dar um feedback para alguém sobre alguns pontos, pode ser que seja interessante, dependendo do seu time, dependendo do fluxo da sua atividade, que você, durante os momentos que você tiver de contato com as pessoas, desde que, obviamente, não atrapalhe a produtividade delas, mas que você possa dar esse feedback de forma informal, sem parar para gerar uma reunião para isso. Eu sugiro que você experimente isso também, mesmo que você já tenha essa reunião de feedback formal, eu sugiro que você faça também essa descontraída. Não estou dizendo que você vai trocar. Eu vou trocar agora a minha reunião formal por uma reunião informal de feedback, por um feedback informal. Não, não faça isso, não troque. Mas se você já tem a formal, eu sugiro que você adicione também esse roteiro de feedback informal no dia a dia
Pode ser na hora do cafezinho, pode ser no momento de alguma atividade que tenha dado uma pausa. Se você segue o Pomodoro, você sabe muito bem o que é que eu estou falando. Então é isso. Fica esses roteiros para você. Espero que tenha maior utilidade. Utiliza, compartilha com outros gestores, porque olha, a grande maioria precisa. Não confia nessa história de o gestor é um bom gestor, é um bom líder, o time produz bem, então não precisa desse roteiro. Precisa, porque realmente a maioria não tem essa facilidade em dar feedback. Então compartilha com esses líderes e a gente se encontra o mais breve possível.